Olá, seja bem-vindo ao DC Notícias. Argentinos cruzam os braços na fronteira com o Brasil. A paralisação é nacional e só em Porto Iguaçu são 61 funcionários que aderiram à greve. 31 de julho, quinta-feira, e você vai ver também. Fundação promove incentivo aos projetos de cultura no município. CCZ promove campanha de vacinação contra a raiva. E exposição de carros leva os modelos clássicos e as tendências ao Shopping Cataratas. Cada um, particularmente, tem uma história para o seu dono. É agora no DC Notícias. O Centro de Conscienciologia de Foz do Iguaçu vai promover um curso que ensina a lidar melhor com a convivência entre as pessoas, com a ideia de querer bem ao outro. Nathalie Rivas tem mais detalhes desse evento. Nos dias 1 a 3 de agosto, no Centro de Conscienciologia, acontecerá o curso prático com o tema Mega Fraternidade. E para saber mais informações, converso com o professor Marcelo, que é o coordenador do curso. Professor, quais são os temas que serão abordados? O curso acoplamentário, ele é um curso feito dentro de um laboratório no CAEC, que é o primeiro laboratório coletivo para pesquisas do parapsiquismo ou do que as pessoas chamam de fenômenos paranormais. Nesse curso desse próximo final de semana, dia 1, 2 e 3 de agosto, nós vamos estar estudando o tema da megafraternologia. Quer dizer, é a pessoa sair um pouco de si, dos seus problemas, do seu egoísmo e pensar no entorno que existe, ou seja, nas pessoas que precisam de assistência e com as quais ela pode assistir. Então, para isso a gente vai estudar a questão da autoconfiança, da pessoa ter autoconfiança para isso, a questão de como que funciona a assistência, como que funciona o mecanismo das energias, das trocas energéticas, que todas as pessoas passam por isso no dia a dia, né? Elas trocam energias, e a questão desse sentimento mais amplo de fraternismo, porque é muito natural as pessoas normalmente fazerem o quê? Eu ajudo quem eu gosto e dificulto quem eu não gosto. Isso é o comum dentro da sociedade. A gente tem que conseguir sair dessa questão instintiva e começar a perceber o que há de melhor nas outras pessoas e admirar isso que há de melhor. E o que não há de bom, a gente saber também evitar e não se enrolar ou não se comprometer com essas partes mais patológicas. E como é que serão os exercícios no curso? O acoplamentar em si, ele é um laboratório que ele trabalha muito com o fenômeno da clarividência. O que é a clarividência? Quer dizer, ver além dos 5 sentidos. Então é aquela pessoa que consegue ver as energias do ambiente, ver a aura das outras pessoas, ver a energia da planta, por exemplo. Chegar numa casa e ela consegue ver o padrão de energia que está ali. Nós desenvolvemos técnicas que a partir dos exercícios feitos, a pessoa ela pode vivenciar o acoplamento da aura de uma pessoa com a outra. E quem estiver interessado, aonde pode fazer a inscrição e se tem algum custo? Sim, o curso ele tem um custo. A pessoa que estiver interessada, ela pode vir aqui ao CAEC, que fica no bairro Cognópolis. O nosso telefone é o 35 25 2652. Ela entra em contato com a nossa secretaria. O curso começa na sexta-feira agora, às 14 horas. A gente pede para os alunos estarem aqui já. E a pessoa, então, ela precisa chegar um pouco antes. Se ela puder vir na quinta fazer a inscrição, ótimo. Se ela não puder, venha na sexta, no máximo até meio-dia. Faça a sua inscrição e venha participar. Aí o curso ele vai ocorrer na sexta-feira à tarde, até o início da noite. Aí nós apresentamos o laboratório para esse aluno que nunca fez. Sábado pela manhã nós temos os experimentos grupais no laboratório, comporta até 65 pessoas. Sábado à tarde nós temos um tempo só para debate, para as pessoas debaterem o que elas vivenciaram. Domingo pela manhã nós temos novamente o laboratório e à tarde fechamos o curso com debate. Muito obrigada. Nathalie Rivas para o DC Notícias. E por falar em evento, também nesta sexta-feira, os amantes de carros antigos não podem perder a exposição do Shopping JL. Mas a aposta não é somente nos clássicos do passado, os modelos elétricos também ganham espaço. Os carros são 18 no total, vão ficar em exposição aqui no shopping do dia 1º ao dia 30, como você já falou. Nós temos aqui vários modelos, são relíquias, são colecionadores que têm certificado de originalidade. Também tem, mesclando esse lado do antigo, nós colocamos um pouquinho do futuro, que são os carros elétricos, que é o futuro da mobilidade no mundo e também vai ser no Brasil. E a exposição é uma comemoração dos 3 anos da revista. É uma parceria com o shopping para oferecer um diferencial para os amantes do setor automotivo de Foz do Iguaçu e região. Cada um, particularmente, tem uma história para o seu dono, né? Que são carros muito bem conservados, bem cuidados. Por exemplo, tem esse Santa Matilde, que é um carro brasileiro, que é o único no Paraná. Então, o dono dele
é apaixonado por esse carro. Ele tem um motor muito potente, mas ele é um carro, se eu não me engano, é ano 84, tem 30 anos, mas é um carro super conservado. Também tem um MP Laffer, que foi da atriz Cristiane Torlone. É uma outra relíquia do dono. Então, assim, todos que estão aqui são veículos, são carros que são muito bem cuidados e bem tratados. A abertura vai ser amanhã, né, nessa sexta-feira, às 19h30, nós vamos fazer um coquetel. E quem passar pelo shopping está convidado para conferir esses carros e também comemorar com a gente a abertura desse evento. E no próximo bloco, o município recebe propostas de incentivo à cultura e argentinos suspendem atividades na fronteira. E o DC Notícias volta com muito humor. Ele é carioca e promete fazer o público rir em Foz do Iguaçu. Eu converso com o ator André Rangel. Boa noite, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Boa noite, Foz do Iguaçu. É um prazer estar aqui. Eu sempre digo que acabo me sentindo como se fora móveis e utensílios de Foz do Iguaçu. De tantas vezes que eu já vim aqui para poder fazer espetáculos. Agora eu vou ficar um pouquinho de tempo, resolvi passar minhas férias aqui, 2 meses de férias. E aí eu falei, não vou ficar em Foz do Iguaçu sem trabalhar, né? E aí eu já achei o Teatro Barracão. Que vai ter a peça gargalhada, como o próprio nome, gargalhadas, na verdade. Gargalhadas. Como o próprio nome já diz, o público vai rir muito e você vai trazer o quê? Situações cotidianas de uma forma hilária. Na realidade, Gargalhadas, ele é o retrato da vida real. Então, é todo baseado em cima do autoajuda. Não é sem ser maçante, porque o nome já diz, eu prometo, no mínimo 1h40 de muitas gargalhadas de verdade. Você fica com dor no estômago e dor no maxilar. Ok? Troca o meu nome para André, se não for verdade. Mas é muito interessante. Então, a gente vai fazer um espetáculo em cima do autoajuda. Porque o ser humano vê como nós somos fortes, como nós podemos muitas coisas, de curar doenças, de sobrepor as dificuldades, driblar as dificuldades e fazer com que o dia a dia fique melhor. Então, na realidade, eu digo que eu não sei se o espetáculo é uma terapia de grupo, uma terapia de casal, uma terapia ocupacional. Sei que as pessoas saem com a alma lavada, se muita gente se identifica, né? Porque às vezes a gente vai assisti um espetáculo e me identifiquei com algumas coisas. E é legal isso, porque quando o espetáculo tem alguma coisa a ver com a vida real, o que é comédia, o que é humor? É uma lente de aumento em cima do fato real. Então, muitos dos espetáculos que a gente assiste, a gente acaba se encontrando, se vendo com algumas situações no palco. O meu espetáculo, Gargalhadas, é assim, mas vai um pouquinho mais além da linha do horizonte. Porque ele vai no seu âmago, ele toca no que é de mais precioso, que é a sua autoestima, que é o seu brilho, é acreditar no seu poder da mente, é fazer com que as coisas aconteçam sem ter medo. E aí, é um estouro de 1h40, 1h30 de muitas gargalhadas. É uma peça escrita por você e dirigida por você também. Eu resolvi fazer um espetáculo de André Rangel. Porque tem autores maravilhosos, mas aí você tem que estar sempre dando uma satisfação e às vezes a pessoa não pode ir até onde você está e eu costumo viajar muito. Então, dessa vez eu assumi, eu fiz o texto, a direção, é um espetáculo de André Rangel. Eu sempre venho aqui em Foz com outra comédia, que é a Sexo, etc e tal. Eu sempre digo que depois de Sexo, etc e tal, sua vida sexual jamais será a mesma. Para melhor. Mas agora estou voltando com o teatro, com esse espetáculo, fazendo Gargalhadas. Esse espetáculo, ele está em cartaz há 6 anos, inclusive no Rio de Janeiro e São Paulo também. Rio de Janeiro e São Paulo, continua em cartaz. Eu vim passar um tempinho aqui em Foz, uns 2 meses de férias, porque eu gosto muito de Foz, eu gosto mesmo da cidade de Foz. E aí eu descobri um teatro maravilhoso, que é o Teatro Barracão, um teatro rústico, de madeira de lei, lindo, lindo, quase, são 230 lugares, 200 e poucos lugares, numa praça legal, numa localização bacana, e eu quero fazer um teatro bem popular. Porque todas as vezes que eu vim em Foz, segundo eu ficava sabendo, eu trabalhei para a elite de Foz, para os privilegiados, e que não tem muita divulgação, a massa não fica sabendo. Então, dessa vez eu quero trabalhar agora para os funcionários dessas pessoas, para o cozinheiro, para a cozinheira, para o jardineiro, para o piscineiro. Eu quero fazer um espetáculo para quem não pode pagar 80, para quem não pode pagar 50, para quem não pode pagar 100. Por isso eu estou fazendo... Pode falar os valores? Pode falar. Eu estou fazendo 40 inteira, 20 meia e 10 promoção. Se você chegar lá e falar que viu o jornal... DC Notícias...
Então tá aí, gente. DC Aproveita Notícia, aí você vai falar, DC Notícia é 10. O DC Notícia. Desculpa. O DC Notícias, aí você vai falar na bilheteria. O DC Notícias é 10. Aí você só vai pagar R$10, pensa. Então eu vou lá, hein? Não, você tem convite, né? Ai, que ótimo pra mim. Abafa, né? Deixa R$10, viu, gente? R$10. Então, assim, vamos falar um pouquinho da sua carreira. Você também teve participação em TV, né? Alguns programas de comédia, humor, né? Eu sou essencialmente do teatro. Eu digo que eu sou um homem de teatro, um operário do humor. Mas emprestado à televisão de vez em quando. Eu fiz o Zorra Total durante uns 3 anos. Eu fazia o personagem Johnny Skate, o Raul, junto com o Fernando Ceilão. A experiência foi maravilhosa. Eu trabalhei no Zorra na época dos grandes medalhões de humor, que é o senhor Jorge Dória, Francisco Milani, Nair Belo, Rogério Cardoso. Então eu fiz parte dessa escola de humor. Tive uma passagem pela televisão que foi muito boa, sempre toda a experiência muito boa, né? Porque como ator tem que fazer teatro, tem que fazer televisão, tem que fazer cinema. E fiz minha passagem pelo Zorra Total, algumas participações em novelas, mas eu sou um ator de teatro emprestado à televisão. Eu sempre digo que ter grandes nomes em um elenco, ter grandes nomes famosos em um elenco, ou uma bilheteria muito cara, acredite, Foz do Iguaçu, isso nunca teve nada a ver com a qualidade de um espetáculo. Com certeza. Então vamos reforçar aí o convite para quem está em casa, ou enfim, está nos assistindo. Isso. Teatro Barracão, na Praça da Bíblia. Sexta e sábado, horário? Sexta e sábado, sexta às 21 horas e sábado às 20 horas. Posso dar o telefone de contato? Pode dar o telefone. Vai pegando a canetinha aí, o papel, vou dar 2 números, ok? Eu sei que é meio confuso, mas a gente vai se entender. O telefone do teatro, 30 27 14 74. 30 27 14 74. Se você falar UDC Notícias é 10, você vai pagar só R$10, ok? E o outro telefone agora, o TIM, né? Você tem TIM? TIM pra TIM. TIM pra TIM, 25 centavos. 9814 7396. É daqui mesmo de Foz, ok? Que eu fiz questão de comprar um chipzinho de Foz para facilitar. 9814 7396. Eu e você, tudo a ver. Muito obrigada aqui pela sua participação. Obrigado. E vamos só, saindo de Foz do Iguaçu, só para finalizar agora. Saindo de Foz do Iguaçu, vai para outro lugar? Aí eu vou fazer o oeste do Paraná, porque eu vi que tem 399 municípios e a maioria deles tem teatro. Então não estou de bobeira, vou fazer a região. Estou por aqui um tempinho. Sou casado, não tenho mulher, não tenho filho, não tenho pensão para dar. Vou ficando. Desprendido, né? A próxima praça vai ser em Rondônia. Rondônia? Não, muito longe, né? Eu espero que você vá lá, hein? Sim, claro. Assiste aqui mesmo. Eu estou aqui do lado, tá tudo bem. Vai dar bastante gargalhadas. Obrigado Obrigada pela sua participação. Obrigado. E agora a gente está falando de cultura e quem tem interesse em divulgar, mas está sem dinheiro, sem grana para isso, pode contar com a ajuda da Fundação Cultural. Está aberto o edital para os pontos de cultura. E para falar mais sobre isso, converso com a Arinha Rocha. Arinha, como é que vai funcionar esses pontos de cultura aqui em Foz? Então, na verdade, são instituições sociais, né, sem fins lucrativos, que podem participar do edital. O edital pode buscar aqui no setor de compras da Prefeitura e a inscrição vai até dia 19 de agosto. E quais são tem algum requisito para a entidade participar? Então, na verdade, ela tem que já estar produzindo, né, esse trabalho na área da cultura pelo menos há 3 anos. E pode ser em qualquer área, pode ser música, teatro, dança, aliás, em todas as áreas da cultura, também memória, identidade, pode ser qualquer uma, mas desde que ela já exista, né? E que ela já produza, isso esse valor que vão receber, que é 60 mil no ano, é para ampliar as ações da instituição e melhorar a qualidade, né, dos serviços prestados. E quantas entidades vão ser escolhidas aqui em Foz? Bom, nós já temos 9, né? 9 pontos e agora para completar a rede são mais 5 pontos de cultura aqui. Obrigada. Nathalie Rivas para o DC Notícias. E agora a gente fala do tempo, as temperaturas sobem um pouquinho nesse fim de semana. Para essa noite, a previsão é de céu claro, máxima de 27 e mínima de 17 graus. Na sexta-feira, sol, máxima de 27 graus e mínima de 18. No sábado, sol com algumas nuvens, máxima de 28 e mínima de 18 graus.
E por volta das 11 horas da manhã desta quinta-feira, funcionários da aduana argentina paralisaram as atividades em toda a faixa de fronteira do país vizinho. Em Foz do Iguaçu, a fiscalização das cargas também foi suspensa. A categoria pede por reajuste salarial. Aduaneiros argentinos estão fazendo paralisação. O motivo é a falta de reajuste salarial. Eles querem 28% de aumento. A paralisação é nacional e só em Porto Iguaçu são 61 funcionários que aderiram à greve. Os serviços de controle de entrada e saída de carros não vão ser afetados, mas a questão do tráfego de caminhões só vão ser liberados após o horário da paralisação. E a previsão é que essa greve termine daqui a pouquinho, às 7 horas da noite. Mas amanhã, sexta-feira, a paralisação deve ser retomada no mesmo horário, 11 horas da manhã. Caso não tenha nenhum acordo, na próxima semana, a categoria se reúne em assembleia para decidir se vão tomar medidas mais rigorosas. E no próximo bloco, os universitários são orientados por profissionais estrangeiros. Então é muito importante porque o Brasil é um país que é um membro importante da Organização Mundial do Comércio. E também ele tem um número importante de litígio. E o município promove campanha de vacinação contra a raiva. A vacinação será de casa em casa, de segunda a sábado, das 8 horas da manhã às 2 horas da tarde. E você que tem um animal de estimação, é bom ficar atento a essa informação. Começa na próxima segunda-feira a vacinação contra a raiva em cães e gatos da cidade. Para quem ainda não sabe, a doença também é transmitida aos seres humanos e pode matar. Foz do Iguaçu registrou o último caso em 2002, mas a transmissão foi de um animal para outro. Durante 45 dias será realizada a campanha antirrábica em cães e gatos da cidade. A vacina é gratuita e será aplicada pelos agentes do Centro de Controle de Zoonoses. A vacinação será de casa em casa, de segunda a sábado, das 8 horas da manhã às 2 horas da tarde. Na ocasião, também será aplicado um questionário para levantar informações sobre a população do animal na cidade. Rafael Gerert, para o DC Notícias. Casa, nesse período aí entre 8 horas da manhã e as 2 horas da tarde, é importante deixar alguém avisado para receber o agente do Centro de Zoonoses. Caso não tenha ninguém, você deve levar o seu animal até o CCZ para receber a vacina. Apesar de a doença estar controlada no município, o alerta também fica para a contaminação por morcegos, que podem transmitir raiva para cães e gatos. E durante um evento com os profissionais da Europa, universitários do curso de Direito da UDC ganharam mais um dia de muita experiência na área. A iniciativa é uma parceria com a Itaipu Nacional. Universitários de vários períodos de Direito puderam assistir à palestra da segunda etapa do ciclo de palestras de Direito Internacional, que aconteceu no anfiteatro do Centro Universitário DC. É um tema de grande importância para a região trinacional e bastante relevante para a ênfase que o curso tem em Direito Internacional e mediação de conflitos internacionais. São palestrantes da Universidade de Paris 10, de renome internacional, o que também reforça a característica da UDC da sua internacionalização. Nós temos convênios com diversas instituições de ensino internacionais renomadas, da França, da Espanha, da Itália, de Portugal, e essa palestra de hoje é resultado desses convênios que nós mantemos com essas instituições. Os professores da França falaram sobre os assuntos das palestras e a importância desses para os universitários brasileiros. C'est un thème important parce que le Brésil est un membre important de l'Organisation mondiale du commerce. Il est important par sa participation au commerce international, mais aussi par le nombre de litiges dans lesquels il est impliqué. Então é muito importante porque o Brasil é um país que é um membro importante da Organização Mundial do Comércio e também ele tem um número importante de litígio no qual ele é implicado. Le thème est important pour comprendre comment aujourd'hui les investisseurs peuvent déclencher des arbitrages contre les États lorsque ceux-ci ont donné leur accord. Et le Brésil est un État qui n'a pas encore donné son accord pour ce type de litige, mais c'est très discuté politiquement. Porque na realidade abrange o tema dos investidores que processam estados a partir do momento que tem um acordo para ter esse tipo de procedimento. Porém, o Brasil não deu ainda seu acordo para esse procedimento.
A vinda desses palestrantes teve o apoio da Itaipu para o aprimoramento da comunidade jurídica da região. A Itaipu convidou os professores para fazer uma visita até a usina hidrelétrica, né, de Itaipu, e os professores prontamente atenderam, e a Itaipu hoje apresentou a usina a eles gostaram bastante. E, na verdade, o intuito de trazer os professores até aqui foi trazer a comunidade de Foz do Iguaçu, professores do mais alto gabarito, e contribuir com o desenvolvimento da comunidade jurídica aqui de Foz do Iguaçu. Os estudantes aproveitaram muitas palestras e gostaram da vinda dos professores franceses. Além de discutir um tema importante que está em voga atualmente, que é a questão da mediação e da arbitragem, como substituição da jurisdição oficial do Estado, ainda trouxe professores de fora, né, o que enriquece a nossa experiência aqui na formação. Afinal de contas, são professores que têm já um lastro e uma bagagem muito grande para contribuir aqui com o curso, né, com a faculdade, com o histórico e com a formação de cada um. E o DC Notícias termina aqui, mas continua pela internet. É só acessar o site udc.edu.br. E para ajudar com a nossa produção, envie para a gente ideias criativas, sugestões ou até flagrantes para o e-mail assessoriaudc@udc.edu.br. A gente se vê amanhã na sexta-feira, a partir das 6 horas da tarde. Até lá!